Bom dia a todos, sejam bem-vindos em mais um webinar da nossa Semana de Transformação Digital. Meu nome é Edna Bedani, faço parte da diretoria da ABRH, na diretoria de Conhecimento e Aprendizagem, e também atuo como gerente geral de ensino do AC Camargo Cancer Center. Sintam-se realmente muito bem-vindos neste webinar dessa semana. Essa Semana de Transformação Digital foi desenvolvida com muito cuidado, com muito carinho, né? Ela está repleta de debates, de informações, de treinamentos, que foram pensadas com bastante cuidado para que vocês possam aproveitar os conhecimentos fornecidos aqui. E também, lógico, a gente quer que o profissional de recursos humanos receba informações atualizadas e que todos os nossos associados tenham acesso às informações mais atualizadas sobre o tema nessa semana de transformação digital. Estamos certos de que esse processo que nós estamos fazendo, esse trabalho em conjunto com convidados fantásticos, está sendo excepcional para trazer os conhecimentos sobre o que está acontecendo com a transformação digital no Brasil e no mundo. Todo esse trabalho só é possível graças aos nossos patrocinadores, o CIE, Saúde ID, KPMG, Léo Learning e Universe, além do apoio da Uniléo, que nos acompanha com intérprete de Libras em todas as palestras. Aproveito também para agradecer aos associados que estão presentes neste evento e às empresas que acreditam no nosso trabalho e que são patrocinadores de gestão, como a Aon, a AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Lee Harrison, Healthbit, Propay, São Martinho e Universe. Neste encontro, nós vamos falar dos impactos da transformação digital nos hábitos de vida e de trabalho das pessoas. A transformação digital está aí, está impactando as pessoas, e a gente vai ouvir 3 especialistas nesse tema, que vão compartilhar com vocês a experiência que eles estão vivenciando com o tema. Eu vou apresentar os 3 convidados, e na sequência eles falam sobre o tema que eles trouxeram para vocês. Primeiro, vou apresentar a Isabela Botelho, se formou em administração na FAAP e iniciou sua carreira no RH da Whirlpool. Começou a se envolver com o mundo do empreendedorismo ao ir trabalhar na Endeavor, ajudando várias startups. Fez curso de empreendedorismo na Babes College e, no final de 2014, fundou a Pin People, plataforma de Employee Experience. Nós também temos aqui o Rodolfo Ribeiro, mestre em estratégia e inovação e pesquisador convidado do Grupo de Pesquisa em Qualidade de Vida no Trabalho, na FEA USP. É coach, formado pela Ericsson International e fundador e CEO da startup Seven Waves, que é uma plataforma para gestão de objetivos de vida e profissional. Somado a esses 2, nós temos também o Marcelo Nóbrega. Ele tem mais de 20 anos de experiência como executivo de recursos humanos em empresas multinacionais como o segmento de óleo e gás, bens de consumo de alta velocidade e serviços de transporte. Ele também, antes desses 20 anos, trabalhou por volta de 10 anos na área de tecnologia. Então, ele tem uma visão muito ampliada da questão da tecnologia, do digital, dentro da gestão de pessoas nas organizações. Atualmente, ele é mentor, conselheiro e investidor de HR Techs. Sejam muito bem-vindos os nossos convidados, sejam muito bem-vindos os nossos participantes. Obrigada por estarem aqui, dedicando tempo para trocar conosco a experiência de vocês. E vamos privilegiar as mulheres, né, Isabela? A gente vai começar com você. Conta para nós o que você trouxe para falar e depois, na sequência, a gente chama o Rodolfo e, por último, o Marcelo, tá bom? Excelente. Obrigada, Edna, obrigada, BRH, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, vou fazer uma autodescrição antes. Então, eu sou a Isabela, pele branca, tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros e estou com fundo de parede branca e a camiseta da empresa com o nome Pin People aqui na frente.
Bom, vim aqui contar um pouquinho, né, de uma pesquisa que a gente fez. Então, a gente, quando eu digo a gente, né, eu sou fundadora de uma empresa de experiência do colaborador, e assim que começou a pandemia, né, a Pin People lançou para o mercado, logo na primeira semana que todo mundo teve que, da noite para o dia, né, trabalhar em casa, a gente lançou uma pesquisa que foi a Remote Work Experience, né, uma pesquisa aberta para qualquer empresa que tivesse interesse em entender como é que estava a experiência dos seus colaboradores nesse momento, né, de trabalho remoto no cenário, né, de pandemia. Essa pesquisa, ela ainda está no ar, né? A gente já fez o primeiro fechamento dos resultados dela, da primeira fase, né, da pandemia, e a gente, no começo, não sabia quanto tempo isso ia levar, né? Quanto tempo a pandemia ia continuar, as pessoas iam continuar trabalhando em casa, e acabou que até agora, né, a gente tem ainda mais aí de 90% das empresas continuam com seus colaboradores, grande parte dos seus colaboradores, quando isso é possível, trabalhando remotamente em suas casas. Essa pesquisa teve um alcance de mais de 120 empresas participantes na primeira fase. A gente contou com mais de 155 mil colaboradores respondendo essa pesquisa em 14 países, né? Então, a gente considera essa a maior pesquisa aqui da América Latina, e a gente chegou a conseguir mais de 3 milhões, né, de dados falando sobre a experiência no trabalho remoto dos colaboradores. Essa pesquisa contou com uma metodologia onde a gente tinha uma pergunta, que é a pergunta de NPS, né, perguntando de 0 a 10 o quanto que você recomenda o formato de trabalho remoto, né, ao longo da pandemia para outras, da sua empresa, né, para outras pessoas. Então, essa era uma das perguntas, e depois a gente trouxe mais 9 questões no formato de escala Likert, de 1 a 5, né, réguas de favorabilidade, e uma questão aberta de feedbacks e sugestões. Essas questões em formato de escala Likert, né, foram em cima de temas relacionados a conforto com rotina, clareza do dia a dia, colaboração, disponibilidade e suporte do gestor, acesso a ferramentas e sistemas, nível de produtividade da equipe, respeito do horário de trabalho, comunicação frente, né, ao cenário Covid-19, do que a empresa estava comunicando para os seus colaboradores, e uma pergunta de saúde emocional. Né? Então, a gente teve todas essas empresas, algumas customizaram algumas dessas perguntas, mas 95% das empresas mantiveram esse formato, né, do questionário. Então, era um questionário super objetivo e abordando, né, acho que várias variáveis que influenciam, né, a gente estar ou não satisfeito com o formato de trabalho remoto no cenário da pandemia na nossa casa. Né? E o que a gente pode trazer de insights dessa pesquisa? Né? A pergunta de NPS, que é aquela pergunta de uma escala de 0 a 10, né, para quem não tem tanta familiaridade, é uma pergunta que ela vai pegar o percentual de pessoas que são promotoras, ou seja, que deram 9 ou 10 para essa pergunta, menos o percentual de pessoas detratoras, que então são aquelas que deram uma nota de 0 a 6. E a gente chegou num NPS de 58. Né? E aí esse NPS ele tem as suas zonas, e a zona, né, de um NPS de 58 é uma zona super positiva, tá? Uma zona de excelência. Então a gente vê que as pessoas gostaram, né, desse trabalho, dessa possibilidade de trabalhar remotamente. A gente consegue trazer também como um insight já desse resultado, que a gente fez uma análise temporal também do NPS. Né? E esse NPS, ele em março, né, ali no finalzinho de março, começo de abril, ele estava mais alto, né, a gente começou com ele em 71, né, a nota do NPS. No final de abril, a gente já tinha uma queda desse NPS para 55, e no começo de junho, a gente vê esse NPS subindo de novo. Né? E entendendo um pouco os resultados dessa pesquisa, a gente conclui, né, com o que as pessoas comentaram e justificando, né, suas notas. As pessoas disseram que no começo foi aquela euforia, né, principalmente empresas que não ofereciam um formato de trabalho remoto, foi algo muito bem-vindo pelos colaboradores, né, ter essa flexibilidade, poder trabalhar da sua casa, mas uma vez que você começa a realmente entender as dificuldades de trabalhar em casa, né, esse NPS começa a cair. Né? Então, quando faltou suporte da empresa, e às vezes acho que não por culpa da empresa, né, mas a agilidade de você conseguir oferecer todas as ferramentas que a pessoa às vezes tinha dentro do ambiente, né, do escritório, fisicamente, acesso aos sistemas da empresa,
notebooks, né? Muitas empresas não oferecem ainda, não ofereciam um computador, né, para o seu colaborador, então ele tinha só o computador dentro do seu escritório. Mas quando ele vai para sua casa e seus filhos começam a também ter aula online, ele começa a ter que dividir a ferramenta de trabalho, né? Então os colaboradores começam a reclamar nesse sentido de falta, né, de suporte de algumas organizações para trabalhar remotamente. Além, né, de itens de ergonomia, então poucas eram aquelas pessoas que tinham uma cadeira mais confortável, suporte de notebook. Isso tudo, depois de um tempo que você está trabalhando em casa, você começa a sentir falta, isso começa a impactar a tua experiência. E outros pontos, né, que a gente começa a ver também no resultado da pesquisa, uma pergunta que foi uma novidade, né, acho que eram poucas as empresas que, nas suas tradicionais pesquisas de clima, perguntavam sobre saúde emocional. Né, era um tema que ninguém falava tão abertamente, ninguém perguntava tão abertamente, e a gente trouxe essa pergunta no trabalho remoto, na pesquisa de trabalho remoto, e ela foi super importante, tá? Então, ali as empresas perceberam que essa pergunta, né, relacionada à sua, como é que você tá? Então, a pergunta exatamente era assim: estou me sentindo emocionalmente bem frente ao momento que estamos vivendo, né? E a gente teve uma favorabilidade de 75% das pessoas dando uma nota 4 ou 5, mas a gente também fez uma análise temporal dessa pergunta de saúde emocional, e isso vem caindo ao longo, né, do tempo, agora no cenário, né, que a gente ainda vive de trabalho remoto com o Covid. Tá? Então, ela começou mais alta, as pessoas ainda bem emocionalmente, mas a gente já vê nessa queda nas últimas pesquisas que a gente aplicou, né, ela já está chegando aí em 65% de favorabilidade, então a gente já teve aí uma queda de quase 10 pontos percentuais, tá? Então, e os motivos que a gente começa a ler nos comentários, né, análise qualitativa disso, tem questões de, obviamente, né, as pessoas ou terem pego o Covid ou familiares e terem perdido, né, pessoas próximas, isso vem afetando bastante, né, o psicológico, enfim, né, o dia a dia das pessoas. A dificuldade também da falta, né, do convívio social, não só com os colegas de trabalho, mas com familiares e amigos, né, você está dentro de casa com restrições, isso começa a aparecer emocionalmente como um problema. E algo que impactou também, a gente fez uma pergunta, né, relacionada à carga, né, de horário de trabalho, isso foi algo que também impactou bastante a saúde emocional das pessoas. Então, no começo, trabalhando remotamente, o que a gente viu? O movimento das pessoas estarem perdidas em relação ao horário. Né? Aquele tempo que ela perdia de deslocamento, ela começou, né, para ir para o trabalho presencial, WhatsApp de líderes, né? Então, ela teve um processo, né? Os colaboradores tiveram um processo de adaptação para entender um pouco a carga de horário e como é que ele ia trabalhar, né, ao longo do dia, e não substituir, né, a hora que você estava em deslocamento para trabalhar, e sim para você cuidar de você, né? Conseguir fazer algum esporte mesmo que dentro de casa, ler um livro, né? Como é que você não fica 24 horas trabalhando? E a gente viu, acho que algo muito interessante, que foi a agilidade das empresas em agir em relação a isso. Né? Elas ouviram seus colaboradores, entenderam os pontos que estavam sendo críticos na experiência de um colaborador e criaram ações muito mais rápidas. Então, a gente até viu com a pesquisa de trabalho remoto, e acho que nesse cenário de Covid, como o RH foi protagonista nesse momento. Né? O RH ele conseguiu se destacar frente a outras áreas de negócio, todo mundo demandava dele, mas ele respondeu muito rápido. Né? Ele respondeu no sentido de pensar em soluções diferentes, o que funciona no ambiente físico e tradicional não ia funcionar para o ambiente, né, online, e ele teve que buscar outras ferramentas, propor novas ideias, novas formas de se trabalhar, né, a relação e gestão do seu colaborador no dia a dia, trabalhando remotamente. E com isso, né, no final da pesquisa, não vou me prolongar, mas depois a gente vai compartilhar aqui um link para quem quiser saber mais detalhes do resultado dessa pesquisa. A gente abriu e convidou para algumas das empresas participantes para co-criarem um material com sugestões de planos de ação para você trabalhar com seus colaboradores remotamente. A gente teve a participação aí de grandes empresas como MRV, Magalu, a Pearson, Sodexo, tá, como alguns exemplos de empresas que compartilharam as ações que elas foram realizando em cima
de todas essas variáveis que a pesquisa mediu, né? Colaboração, comunicação, carga horária, saúde emocional, com vários insights interessantes que a gente pode se inspirar e adaptar para a nossa realidade. Então, a gente compartilha no finalzinho aqui também o material, mas ele está disponível no site da Pin People também. Mas é isso, gente. Edna, não vou ficar me prolongando, senão a gente vai ficar falando aqui. Ainda temos o Rodolfo, o Nóbrega. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com todo mundo. Bom, Isabela, fantástico. Eu ficaria horas e horas te ouvindo, já quero fazer um monte de perguntas e realmente a gente precisa se controlar, porque o tema é muito instigante e muito prático, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, vivenciamos isso de uma forma mais intensa e estamos vivenciando isto também e não sabemos quando isso termina, né? E tá aí a transformação digital, o digital para nos ajudar a obter essas informações. Então, agora eu chamo o Rodolfo, que vai contar para nós um pouco sobre a experiência dele na Seven Waves, para que a gente possa caminhar depois para o Marcelo. Obrigado Rodolfo, aí pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente tem feito, estudado com vocês. Para iniciar, como a nossa colega Isabela, apenas uma breve descrição. Eu sou branco, tenho brincos, agora na pandemia estou mais cabeludo, porque eu tenho cuidado um pouco mais das questões estéticas e de saúde física. Estou vestindo uma camisa polo salmão e estou com o fundo no meu escritório aqui da Seven Waves na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Bom, na Seven Waves, né, que é um aplicativo para gestão de objetivo de vida das pessoas, a gente tem aí dados já há 3 anos e meio de existência que a empresa tem e a gente sempre promove alguns estudos para tentar entender o comportamento e as ambições das pessoas para o futuro, né? Então, a gente é uma plataforma que trata do que as pessoas querem para suas vidas, pessoal ou profissional. E aí, a gente tem alguns estudos que foram feitos aí depois, passados 100 dias da pandemia, a gente sempre vem atualizando e trazendo alguns dados novos, né? Então, são 3 estudos que nós temos, tá, recentes, um falando sobre as mudanças das ambições dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros para 2020, depois de ser passado 100 dias da pandemia. E aí, recentemente, nós olhamos para este grupo um pouco expandido e olhamos para os objetivos que estão previstos para 2021 e também fizemos um recorte sobre tendências de consumo para o último trimestre de 2020, né? Então, a gente já está aí entrando em dezembro, mas a gente tem alguns insights importantes de consumo e que a gente percebe uma mudança interessante de comportamento das pessoas. Temos aqui um curto tempo, depois a gente pode explorar mais, a gente vai compartilhar os estudos, mas em linhas gerais, o que a gente teve de mudança, né, no comportamento e nas ambições das pessoas para 2020, quando passados aí pouco mais de 3 meses após o confinamento social que aconteceu lá em meados de março, tá? Então, a gente tinha como top objetivos dos brasileiros para 2020 quitar dívidas, viajar nas férias, aprender inglês, guardar dinheiro e praticar atividade física, tá? Essas eram as principais ambições dos trabalhadores brasileiros, né? Então, pessoas que têm posições como funcionárias em empresas públicas ou privadas. E aí, a gente viu uma mudança nesse top 5, tá? A gente está falando de um grupo de mais de 2,5 milhões de objetivos que são categorizados em 1.800 diferentes entre si. Então, em primeiro lugar na lista, ao invés de quitar dívidas, ficou guardar dinheiro. Quitar dívidas desceu, né? Então, deixou de ser uma prioridade das pessoas. E aí, o guardar dinheiro, fazer essa reserva no momento de tantas indefinições, né? Muito desemprego, muitos lugares fechando. Então, guardar dinheiro se tornou o primeiro. Iniciar um curso de especialização profissional ficou em segundo lugar. Ele já era um objetivo muito querido aí pelos brasileiros, sempre esteve no top 10, mas ele subiu para segundo lugar. Então, as pessoas usaram. Isabela comentou também um pouco sobre isso, o tempo, a otimização do tempo, enfim, o novo contexto para fazer cursos que promovam algum tipo de desenvolvimento no âmbito profissional,
tá? Em terceiro lugar veio emagrecer, então o desejo das pessoas, né, então ficando mais em casa, tendo impossibilidade de fazer atividade física externa e tudo mais, emagrecer subiu, tá? E em média, esse valor foi de 7 quilos, tá? Que as pessoas que pretendem ainda emagrecer em 2020. Assistir séries foi para quarto lugar, né? E aí teve essa troca com viajar nas férias. Então, assistir série acabou virando um item de lazer compatível com o momento que as pessoas estavam vivendo. E praticar atividade física continuou em quinto lugar, tá? Então, esses foram alguns insights aí que a gente teve logo depois dos 100 primeiros dias da pandemia. E o que a gente percebeu é que muitas mudanças, e isso reflete também no estudo sobre tendências de consumo, que as pessoas começaram a ter a casa, a residência, como o grande centro seja de trabalho, seja de lazer e de convívio social. Né, considerando que ainda há, mas agora com menos restrições, a impossibilidade de frequentar locais públicos com grandes aglomerações. E aí isso promoveu o quê? A troca do sofá, a compra de uma mesa de jantar maior, né, uma televisão nova. Então a gente percebe que itens utilizados dentro de casa, eles teve aí um incremento bastante grande na ambição das pessoas. Tá? E a gente olhou que 1 em cada 3 usuários da Seven Ladies, né, e estatisticamente a gente consegue trazer uma representatividade boa do Brasil, porque a gente considera 3.700 cidades brasileiras no hall dos nossos usuários. Então, 1 em cada 3 fez alguma adaptação em casa, incluindo não só compra de móveis e equipamentos, mas reforma. Tá? Então, isso a gente consegue observar dentro do app, pelo comportamento dos usuários, não só para o trabalho em home office, mas para o convívio familiar, né? E aí também a gente percebe que 39% dos usuários, ou seja, 4 em cada 10, começaram a fazer inglês em 2020, sendo que era de um grupo que entrou no índice da procrastinação ano passado. Então eram pessoas que queriam ter feito inglês em 2019, não começaram, procrastinaram para 2020, e esse ano essas pessoas conseguiram começar, pelo menos, tá? Aí neste período do início da pandemia. E por fim, 1 em cada 5 funcionários de empresa pública ou privada que queriam subir de cargo em 2020 postergaram para 2021. Então, o desejo de ascensão de carreira para algumas pessoas acabou ficando, seja pelo contexto macroeconômico, contexto da própria organização, as pessoas jogaram um pouco para frente, considerando aí as dificuldades do ano de 2020. Quando a gente olha para 2021, a gente percebe, para eu fechar aqui minha fala, um olhar de esperança das pessoas para as questões coletivas e sociais, de rua e tudo mais. Então, por exemplo, na categoria social, né, de relações sociais, agora para 2020, e principalmente nesse tempo de pandemia, ficou muito evidente o morar junto, né? Então, assim, casar, morar junto, então, para facilitar a logística, né, talvez, e começar a namorar, propriamente dito. E para o ano que vem, sobe fazer novas amizades, né, vir em primeiro lugar, organizar festa de aniversário. Então, as pessoas estão meio que precisando da aglomeração, né? A gente vê muita gente, subiu muito no âmbito de bens, na categoria de bens e financeiro, comprar carro, então as pessoas, e moto. Então as pessoas estão buscando pelo meio mais individual para a locomoção diária, né? E para eu fechar aqui, o viajar nas férias ele sobe bastante, né? E aí dentro do Brasil, porque as pessoas, enfim, esse ano ficaram bastante presas em casa. E no âmbito de carreira, empreender pela primeira vez nesses 3 anos e meio vai para primeiro lugar, né? Então as pessoas, seja como protagonizar um negócio como atividade principal ou ter o empreendedorismo como uma oportunidade de renda complementar, emerge aí para primeiro lugar durante todo esse tempo, é a primeira vez. Então tem muitas oportunidades e muita mudança aí no comportamento das pessoas e
nesse contexto de transformação digital, a gente percebe que todos nós estamos sendo forçados, né, de alguma forma, a mudar alguns comportamentos para isso. E o empreendedorismo, eu que sou empreendedora, a Isabela, acho que todos nós aqui, de alguma forma, empreendemos nas nossas vidas, a gente teve os nossos comportamentos alterados forçadamente para fazer o nosso negócio acontecer. Então, é muito legal ver as pessoas tendo que se reinventar em qualquer setor, segmento, para gerar novas oportunidades para o ano de 2021, que todos nós temos esperança de que vai ser um ano melhor ou menos conturbado do que esse. Então, em linhas gerais é isso. Obrigado pela atenção. Bom, Rodolfo, fantástico. Nossa, é super interessante essa alteração no comportamento das pessoas em tão pouco tempo, né? Enfim, é bem interessante, mas a gente vai ouvir primeiro o Marcelo Nóbrega, que também teve uma transformação na carreira aí nos últimos tempos, né, Marcelo? Vem direcionando o seu trabalho aí mais para os jovens empreendedores, para as startups. Conta para nós um pouquinho essa sua experiência e como é que isso está acontecendo agora. Legal, Edna. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, com a Bela, com o Rodolfo, com a Aline e com o Vinícius. Obrigado a BRH, Janine, pelo convite para participar do painel aqui com vocês e a todo mundo que está nos assistindo agora também. Minha autodescrição, eu já faço parte do grupo 50 a mais, então acho que eu sou meio que um estereótipo, assim, do tipo, né? Cabelo grisalho, já, óculos, manchas na pele, tenho todos os quesitos aí para me incluir nessa categoria. E minha cor de pele é um pardo desbotado, porque faz muito tempo que eu não pego um sol. Estou usando um headset, estou em casa, camisa polo azul, que infelizmente não é nem da Pimpipo nem da Seven Waves, é da Ralph Lauren. E atrás de mim tem uma estante com alguns livros aqui. Então esse é o meu espaço. Eu trabalhei no mundo corporativo durante 30 anos, Edna. Os 10 primeiros em TI, e os 20 seguintes em recursos humanos. Trabalhei em vários segmentos de atividade diferente e também em algumas disciplinas, além de TI, recursos humanos, outras onde eu também tive a oportunidade de ter experiências. E eu tive alguns inputs ao longo da minha carreira que me fizeram pensar muito em ter um sabático em algum momento. E fiz isso acontecer em outubro do ano passado. Saí do mundo corporativo para me dedicar algum tempo a algumas outras coisas. Projetos pessoais, empreender, viajar, curtir família, curtir a mim mesmo, fazer coisas diferentes e aprender e testar. A Covid, né, obviamente, mudou muito o meu plano para esse ano, né? Eu acabei fazendo outras coisas, não aquilo que estava planejado, e um grande insight não dá para planejar tudo na vida, né? A vida não é um algoritmo. Temos surpresas. E o grande barato é aproveitar essas surpresas, navegá-las também. Eu fui criando isso ao longo dos 2 ou 3 anos anteriores a realmente sair do mundo corporativo, né? Então eu testei várias coisas diferentes, empreendi, vendi um empreendimento que eu construí ao longo de 2019, eu fiz investimento anjo em algumas startups, eu me aliei a pessoas para criar um produto de formação de jovens em recursos humanos, eu me juntei com o grupo de gestão RH para fazer um canal na TV corporativa deles, entrevistando profissionais da área de recursos humanos e tecnologia para falar de transformação digital. Eu fiz alguns podcasts também com outra startup, eu escrevo no blog da HSM Management, da revista, e fui buscando essa transformação para mim mesmo, né? E esse aprendizado, para criar uma bagagem nova e pensar um quarto momento de vida. O meu primeiro foi TI, o segundo foi recursos humanos, o terceiro é isso que eu estou passando agora, e o quarto momento eu ainda não tenho ideia do que será. Estou aí pensando e testando algumas coisas, né? Vamos ver. Mas isso tem a ver com longevidade, né? Nós vamos viver muito mais tempo do que a gente vivia no passado, e por que ter apenas uma carreira? E por que fazer apenas uma coisa, trabalhar numa empresa só? Problema nenhum, se você escolhe esse caminho, mas, né, na minha maneira de ver, tem muita coisa aí para a gente testar, aprender, realizar e curtir ao longo da vida. E eu vou falar de 2 experiências que eu tive no finalzinho do ano passado, felizmente ainda antes da quarentena, nessa pegada de aprendizado. Eu fui estagiário da Bela,
e eu fui estagiário do Rodolfo. Então, eu passei lá alguns dias com a Bela no escritório da Pin People, no Cubo Itaú, aqui em São Paulo, né? Sensacional, interagindo com ela, interagindo com a equipe, aprendendo sobre produtos, sobre o approach comercial que eles têm, funcionalidade, pipeline, discurso comercial, etc. E a garotada lá olhando para mim, caraca, esse cara aqui de RH tem um maior tempão, uma puta experiência, vamos aprender com ele, né? E eu caladinho assim, não, quem está aprendendo aqui sou eu, né? E depois eu escolhi passar uma semana lá com o Rodolfo, em Sorocaba. Inclusive, sair de São Paulo e ir para Sorocaba fazia parte do aprendizado, né? Estar num ambiente diferente, além de com o Rodolfo e com a equipe dele, né? O escritório sensacional, lindo que ele tem aí em Sorocaba, né? Que a gente não consegue ver tão bem assim atrás dele, tem uma ideia ali do que é, mas todo o cuidado que ele tem com a equipe, o cuidado que ele tem com o produto, esse conhecimento que os dois demonstraram agora, aprender e ver isso com eles. Então, a mesma coisa, mesmo tipo de aprendizado, a garotada lá os devs, o pessoal que estudou TI, o pessoal que faz análise de dados, um pouco do meu background, né, interagir com essa garotada e ver o que está surgindo de novidade nesse campo foi muito produtivo para mim. Foi parte dessa jornada, né, e na verdade, 2 momentos bastante significativos para mim. E aí, para fechar o que eu estou colocando aqui, eu queria chamar a atenção de novo para o discurso da Bela e do Rodolfo, né? O que eles trouxeram para a gente, olha a riqueza de dados que eles trouxeram para a gente, e a quantidade de insights que nós podemos ter a partir daí. Recursos humanos, como todas as diversas áreas da companhia, precisam hoje ser direcionadas a dados. Não é só a tecnologia, não é só o digital e a tecnologia são os viabilizadores disso tudo. Em função do barateamento da tecnologia, da internet das coisas, do armazenamento em nuvem e da inteligência artificial, a gente consegue ter essa riqueza de informações para tomar decisões a partir daí. Então, recursos humanos pode ser muito mais preciso nas suas ações, fazendo diagnósticos a partir dessa coleta de dados sobre o público interno da companhia e mesmo sobre coisas que estão acontecendo em volta, né? Para se posicionar e realmente ser um elemento estratégico dentro da empresa. Com isso, eu pauso por enquanto e vamos interagir com a galera aí, que eu tenho certeza que a gente vai ter umas perguntas bem bacanas. Obrigada, Marcelo. Obrigada por compartilhar conosco a sua experiência fantástica, né? Você se reinventou nos últimos anos e é muito bom ouvir isso, porque a transformação digital nos permite novas reflexões, mas também exige um pouquinho de ousadia, né? Sair de um contexto um pouco mais tranquilo e buscar algo que nos possibilite empregar os nossos conhecimentos, né? Nós temos algumas perguntas já no chat, quem tiver mais perguntas pode mandar para nós, né? E eu até gostaria de trazer algumas questões que eu fui anotando aqui, mas vamos ouvir primeiro as questões do nosso público e depois, se precisar, eu faço um complemento, tá bom? Pergunta para a Isa e Rodolfo. A pandemia acelerou a transformação digital e as pessoas buscaram se adaptar rapidamente ao home office, adotando o work from anywhere. Após pandemia, vocês acreditam que existirá um modelo híbrido, casa-escritório, ou as empresas devem voltar para o escritório normalmente aos poucos? Essa é uma pergunta da Janine Goulart. Isabela, completa. À vontade. Vamos pelo feminino. Pode começar, Rodolfo. Eu complemento aí depois. Vai lá, vamos mudar a ordem. Tá bom, tudo bem, sem problemas. Bom, o que eu sou empreendedor de startup há 3 anos e meio, uma equipe de quase 20 pessoas, e a gente, com uma equipe pequena, fica mais fácil de você gerenciar, seja as atividades e as entregas, mas também os aspectos de relacionamento e de cultura, que ainda muito pautada nesse pequeno coletivo, né? E a gente percebeu, com o passar do tempo, que engajamento, vários outros aspectos estavam ficando prejudicados. E aí
a gente agora está no modelo híbrido, então a gente reveza o time, então 2 dias na semana vem uma turma, 2 dias da semana vem outra turma, e a gente está no híbrido. E eu acredito que esse modelo, claro, acho que cada empresa sente, cada empresa tem os seus aspectos, principalmente de cultura, clima, para observar, mas eu vejo que o modelo híbrido ele vai ficar muito mais possível de acontecer. Né, acho que muitas grandes, principalmente grandes empresas, por questões de compliance, elas eram muito fechadas ao home office, e agora todo mundo foi obrigado a aceitar. Então eu acredito que o modelo híbrido ele vai ser mais aceitável daqui para frente. Complementando o Rodolfo, né, a gente, por ser uma empresa de dados, né, a gente gosta de olhar os dados, né, e a gente vem rodando pesquisas com as organizações e elas estão medindo isso, né, então, acho que o legal desse momento, né, de pandemia, enfim, de ninguém saber ao certo como é que tudo funciona, é que as empresas, elas estão aumentando a frequência de contato, né, com seus colaboradores e entendendo, né, um pouco mais o que eles querem, né, como é que vai ser pós-pandemia, né, então, a gente, acho que trazendo um pouco do que a gente vê dos nossos clientes, é que sim, o modelo híbrido é um modelo da maior preferência, acho que de todos os colaboradores, tá, um modelo que para algumas empresas aparentemente é 50-50, outras empresas 60-40, outras empresas 80-20, e a gente teve recentemente até 2 grandes empresas, tá, com mais de 30 mil colaboradores, onde esse dado surpreendeu, tá? Mais de 60% das pessoas, dos colaboradores, querem 100% de trabalho remoto, né? Então, esse foi um número que chamou a atenção em 2 organizações muito grandes, de segmentos diferentes, e esse dado surpreendeu, inclusive, a própria organização, né? Então, as empresas, elas estão ouvindo, elas estão tentando entender, né? A gente já viu alguns movimentos de empresas devolvendo parte dos seus escritórios, né, com menos salas, menos andares, porque ela já assume que ela vai ter um modelo híbrido. O grande desafio que a gente vê, né, nessas discussões é que uma coisa quando eu tenho todos os seus colaboradores trabalhando remotamente, a gente trabalha de uma forma, é muito mais fácil, porque está todo mundo vivendo a mesma coisa. O desafio vai existir sim, quando a gente tiver parte das pessoas trabalhando, né, presencialmente no escritório e parte remotamente, que é o grande desafio, principalmente quando a gente fala de comunicação, né? Então, você colocar numa sala de reunião, conectar algumas pessoas que vão estar trabalhando em casa e outras presencialmente, o caminho para a sala de reunião, muitas vezes você já está discutindo o assunto da reunião. Você chega na reunião, já atropela quem não estava presente porque a pessoa está em casa. Ela vai se conectar só na hora da reunião. Então, vão surgir vários desafios, né, nesse trabalho de modelo híbrido. O que a gente vê é um movimento também de equipes, assim como o Rodolfo está fazendo, né, na Seven Waves, as equipes estarem juntas, porque acho que outra curiosidade, aí também trazendo um dado que eu posso abrir da própria Pin People, a gente tem quase 30 colaboradores, um pouco a mesma realidade do Rodolfo, né, um time menor, mas o nosso time sentindo muita falta de estar junto, mas eles falaram, eu não quero ir para o escritório, né, e não encontrar ninguém. Então, eu quero saber o dia que todo mundo vai, porque o bacana de estar junto é o lado da cultura, dos rituais, poder almoçar junto, poder sair para comprar um pão de queijo, tomar um cafezinho, né? É isso que as pessoas querem. A facilidade de fazer reunião, de trabalhar, as pessoas se adaptaram super bem, né? Mas o convívio, o lado social, não. Né? Então, acho que são desafios aí que as empresas, muitas empresas... voltando, né, até para o que está hoje na parede, o que muitas já vivem, né, a sua cultura e os seus valores, e redefinindo isso. Né? Então, a gente vê um movimento muito grande de um novo posicionamento, de trazer um novo significado para a relação escritório e colaborador, né, e trabalho para os nossos colaboradores. Um pouco... Tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, tá bom. O que vocês comentam aqui é muito interessante porque é uma tendência, né? Como é que a gente vai lidar com essas pessoas dentro do mundo corporativo, independente do tamanho da empresa. E o Rodolfo falou algo muito interessante. Quando a equipe é menor, a gente consegue gerenciar um pouco mais. Mas o grande desafio é como é que a gente vai fazer esse híbrido funcionar do ponto de vista social e comportamental, né? Muito legal. Temos aqui algumas perguntas também. Marcelo,
tem duas perguntas para você que eu vou fazer junto, né? Tá bom. Que é, com toda a experiência que você tem, que dicas você dá para os profissionais que desejam se programar para o futuro, já que você fez isso com uma certa antecedência, e se você pode falar um pouco dessa questão da longevidade, o quanto ela favorece ou não. E somado a isso, né, quais são as suas premissas para você dar uma mentoria? Legal. Bom, premissas para dar uma mentoria. Você tem que ser muito foda. Tem que querer muito. Tem que ter um objetivo muito claro e tem que correr atrás e tem que mostrar isso, né? Tem que me convencer, tá? Senão é perda de tempo para os dois. E eu não vou perder meu tempo contigo e não quero que você perca o tempo comigo, tá? Então, subjacente a isso, você não pode ter uma personalidade mimimi. Que o santo não vai bater, não vai funcionar. Tá? Ok, então, somado a isso, o que eu tenho que fazer para receber uma mentoria sua? Você tem algum critério? Você avalia? Como que você faz isso? Não, os critérios são esses, Edna, né? Num bate-papo, a percepção que eu vou ter dessas questões que eu coloquei agora, né? Se tem um objetivo claro e se tem realmente a vontade de trabalhar para alcançar esse objetivo, tá? Excelente. O planejar, né? Pensar futuro. Eu sou muito planejado, né? E talvez até um excesso, né? Então eu faço coisas. Eu tinha, por exemplo, o objetivo de me tornar conselheiro de empresas e eu me preparei para isso com bastante antecedência. O curso de conselheiros, por exemplo, que o IBGC oferece, a Fundação Dom Cabral também, eu fiz isso há uns 6 anos atrás, já, né, pavimentando o caminho. A intenção também de me tornar um mentor e um coach de profissionais me levou a fazer a formação na Universidade de Colômbia, no curso de coaching, e isso já tem uns 10 anos que eu completei o curso, né? Eu fiz com muita antecedência isso tudo. Acho que é interessante você se planejar, se programar, ter o plano de ação e colocar esse plano em execução, isso é o fundamental, mas ter uma certa flexibilidade também para ir ajustando ao longo do caminho. Você vai mudando de opinião, de motivações e de aspirações, e algumas coisas não vão funcionando conforme você queria, né? Então, alguma flexibilidade para ir acomodando essas mudanças ao longo do tempo. E a Covid veio para mostrar que esse planejamento todo também não é tão seguro que as coisas vão ocorrer. E aí o que cabe, e eu vou encaixar numa variante dessa pergunta, né? Muita gente falando agora das competências do futuro. Então tem estudos do Fórum Econômico Mundial, o LinkedIn publica isso e algumas outras referências nesse sentido, né? De quais são as competências importantes para o profissional do futuro. E também me perguntam muito isso. E o meu ponto a minha resposta não sei quais serão as competências do futuro. Se eu soubesse, elas não seriam do futuro, elas seriam de agora, porque elas já estariam reveladas, né? E a gente já estaria se preparando para fazer, executar e dominando essas novas competências. Então, elas não são do futuro, são de agora. Mas o que eu acho que é verdadeiro é que essas competências sempre mudarão, porque vão evoluir ao longo do tempo, conforme o nosso contexto de mundo. E o que será necessário para nos tornarmos bem-sucedidos nesses diversos contextos que ocorrerão com um pouco mais de frequência, né, no sentido de mudança, é adaptabilidade e versatilidade. Então, como é que você se adapta a situações diferentes e como é que você usa um repertório rico diante de situações que são novas e inéditas para você, que continuarão ocorrendo. Como é que você se dá conta rapidamente que a tua bagagem de conhecimento e experiência não será produtiva naquele momento, porque é novo. Covid-19, momento novo, e o que a gente está fazendo é usando receitas do sucesso do passado, que funcionaram em outras situações, essa situação é diferente e não está funcionando agora. Por isso que a gente está lidando com isso há tanto tempo sem conseguir resolver. Então, como é que a gente se depara com situações, espero, de complexidade menor do que essa, e percebe que ela é nova e que a gente usa, então, o nosso repertório amplo de recursos para performar. E aí, como é que você constrói isso?
é tendo curiosidade para ter experiências diferenciadas ao longo da tua vida, que vão criando esse repertório. E você vai testando, vai errando, vai aprendendo, vai criando resiliência, vai criando mais apetite a risco, vai aumentando a complexidade e o tamanho do risco que você vai correndo. E aí o ciclo vai rodando, né? Curiosidade, experimentar, cria repertório, resiliência, roda de novo, tá? Então, tenham experiências diferentes ao longo da tua vida. Trabalhe em empresas diferentes, em segmentos de atividade diferentes, em funções diferentes, com equipes, produtos, serviços diferentes, mude de cidade, estude em lugares diferentes, viaje para lugares fora do Brasil, não apenas para Disney, vá para Singapura, vá para a Rússia, vá para Israel, vá para a China, né? E na China, não vai comer no Starbucks, pelo amor de Deus, né? E não fica com saudade de feijão com arroz. Na China, coma gafanhotos, coma barbatana de tubarão, faça como os chineses fazem. Então, essa experiência toda diversificada, eu acho que é o que cria a adaptabilidade e flexibilidade para o futuro. Fantástico, Marcelo. Muito legal as dicas que você trouxe, essa questão das competências, né, que nós temos focado muito, são competências humanas, né, e eu vejo que também, somado a tudo isso, a gente se perceber, se autoconhecer e entender como é que a gente está usando esse repertório também é um dos caminhos, né? E, bom, nós estamos aí com os nossos 10 minutos finais, eu vou segurar as minhas questões para poder atender aqui o público. O Luiz Menezes dos Santos está trazendo uma questão muito interessante para a Isabela. Isabela, considerando essa visão de futuro que estamos observando aqui, que vocês trouxeram aí através dos dados, né, de tendências, você acredita que esse futuro, que está próximo de nós, pode influenciar o NPS que você trouxe? Ótima pergunta, Luiz. O que eu posso dizer em relação a isso, né? A pergunta de NPS, por ser uma pergunta muito simples, muito direta, né? E ela é muito forte, né? Porque não é a sua sugestão, a sua opinião, né? Você recomenda, né, o formato de trabalho remoto, né, que você está vivenciando na sua empresa, nessa específica, tá, de NPS em relação a trabalho remoto, mas a gente vê outras, né, empresas, a gente também aplica a pergunta tradicional do NPS, que é a INPS, né, Employee Net Promoter Score, que é de 0 a 10, o quanto você recomenda a sua empresa para outras pessoas, né? E a minha resposta é sim, tá? Porque a gente aplica essa pergunta normalmente com uma frequência maior. E ela mede o momento que você está vivendo. Ela não é uma média, né, do seu sentimento ao longo do ano, né, do que você vivenciou nesse ano. Não, ela te pergunta hoje, né? E aí, com base na tua experiência que você vem tendo, você vai dar essa nota de NPS, tá? Então, para mim, o NPS ele pode tanto subir quanto descer, tá? Eu não tenho a resposta do que vai acontecer, porque vai depender muito do momento que a gente estiver vivenciando e na hora que a gente vai aplicando essa pergunta. Né? Se a gente tiver agora, né, com aumento de novo de casos de Covid, um novo, entre aspas, lockdown, né? O Brasil não teve, mas com maiores restrições novamente, eu tenho certeza que isso vai impactar, né? Se a gente também não fizer nada com esse aumento enfim, talvez mais familiares, mais pessoas próximas a gente peguem Covid, tem algumas complicações, enfim, por mais que a gente já esteja evoluindo também do lado, né, da medicina para reduzir o número de óbitos, enfim, mas tudo isso pode impactar. Né, pode impactar a tua nota, né, o cuidado que a empresa vem tendo, né, o posicionamento da empresa, a transparência da empresa, algo que vem angustiando muito os colaboradores, que a gente já percebeu, algumas empresas ainda não se posicionaram quanto ao como é que vai ser ano que vem. Né, a gente chega em dezembro e as pessoas não sabem se elas vão trabalhar presencialmente, se voltam para o escritório, se não volta. Então, uma dica que eu posso dar para as organizações é que os colaboradores eles estão pedindo uma resposta, tá? A gente viu algumas empresas que estão anunciando já a partir na última semana, essa semana também, ou na próxima, ficar, né, em trabalho remoto até março, né? Isso já dá uma calma para os colaboradores, tá? Acho que as pessoas elas gostam, talvez não tanto que nem o Marcelo, né, se programar, mas as pessoas querem saber, né? Poxa, se eu aluguei uma casa no interior, se eu fui visitar meus pais e estou morando em outro lugar, eu devolvi meu apartamento que eu alugava em São Paulo, eu vou precisar voltar? Eu preciso voltar a procurar apartamento em São Paulo? São dúvidas que as pessoas começam a ter, tá? Então, acho que tudo isso em relação a como a empresa vai se posicionar,
que momento que a gente estiver vivenciando, na hora de você aplicar o NPS, que momento, né, o Brasil e o mundo estiver passando, vai influenciar com certeza o NPS. Pode ser para mais, tá? E pode ser para menos também. Muito bom, Isabela. O nosso futuro, como diz o Marcelo, é futuro porque ele está um pouco incerto ainda, né? Porque se já estiver certinho, acaba não sendo. Temos aí bons desafios, né? Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou focar nessa aqui do Daniel Blumen nesse momento. Ele pergunta o seguinte, ele afirma e traz uma reflexão. Existem discussões em relação a 100% do trabalho remoto que acaba impactando em inovação, pois inovação acontece no cafezinho, no corredor, né, no happy hour, e também pode impactar a cultura organizacional. E, além disso, mesmo profissionais talentosos que ficam em home office podem cair no ostracismo. Qual a visão de vocês sobre esses pontos? A gente pode, talvez, o Rodolfo trazer e depois a gente passa para os outros. Vocês têm alguma visão formada? Tá bom, beleza. Eu como profissão, como especialização, né, eu sou da área de gestão da inovação, né, e realmente a inovação ela é fruto do contato, né, ela nunca é oriunda de uma cabeça brilhante, mas sempre da junção de cabeças brilhantes, né, de pessoas que trocam ideias brilhantes e num olhar não muito excepcional, né, qualquer pessoa que se contacta com outra pessoa e na conversa e no debate, no conflito de ideias positivo, é que a inovação acontece. E realmente, no contexto digital, isso fica bastante comprometido. Então, por isso, um dos aspectos, a gente que trabalha com inovação no dia a dia, fazer um brainstorming online, por exemplo, ele é diferente, né, de um brainstorming presencial. Então, um feedback, né, também é diferente de você trabalhar. Enfim, tem vários aspectos. A gente está acostumado a lidar com expressão corporal, com o olho no olho, enfim, com o sorriso. Agora nem sorrir a gente consegue porque tem que usar máscara, enfim. Então, a gente tem que lidar, né, e não colocar as pessoas em risco, mas havendo possibilidade, havendo flexibilidade, com certeza o presencial ele é um fator extremamente contributivo e fundamental para inovação. Isso não há dúvidas, mas se tem risco, né? Então, ou a gente é aquela dúvida, né? A gente inova ou morre de Covid, né? Então, assim, quando a gente não pode escolher e tem que trabalhar com o que dá. Quando a gente puder escolher, com certeza o presencial é totalmente produtivo para o assunto, isso lá da história, né? Então, a história da gestão da inovação passa pelo encontro, passa pelo contato, passa pelo café. Muito bom, Rodolfo. Ou seja, não tem resposta certa, a gente precisa ter a percepção do contexto que estamos, como é que a gente está ganhando e acrescentando nele, e criar situações, como nós estamos falando de inovação, para inovar na forma de fazer, né? O mundo, a transformação digital está aí com uma série de ferramentas para isso. Temos mais algumas questões, mas já estamos nos 5 minutos finais, e a discussão está ótima, né? Nessa manhã de quinta-feira, muito produtiva. E para a gente finalizar, infelizmente eu não vou conseguir trazer todas as questões, eu gostaria que cada um de vocês desse uma palavra final, né? Assim, como é que a gente fecha isso aqui e deixa uma mensagem, principalmente profissional de RH, o gestor de pessoas que está lidando com esse desafio dentro e fora das organizações. Marcelo, podemos começar com você? Ótimo, sim, podemos. Que aí eu faço um comentário que eu queria fazer da pergunta do Daniel Blumen, né, que eu achei bem bacana. E aí aproveito já para fechar dessa forma também. Ok. Alguns profissionais podem cair no ostracismo. Então, tem duas pesquisas, uma de Stanford e uma de Harvard, que mostram que pessoas em home office, esse estudo é antes da pandemia, tá? Mas pessoas em home office preferiram, depois de um experimento, retornar ao escritório por 2 motivos principais. O segundo era medo de cair no esquecimento. Aliás, medo não, tiveram a experiência de que eles caíram no esquecimento. A empresa esqueceu que essas pessoas que estavam em home office existiam. E esqueceu em promoção, em ajuste salarial, em inclusão de projetos, etc. e tal, tá? Então, o home office não é a solução para todo mundo, definitivamente. Aí, voltando na pergunta lá atrás do início do debate também,
cada empresa, de cada setor de atividade, dependendo da sua cultura, vai encontrar um modelo híbrido entre home office e escritórios, né? Não é 100% escritório, não é 100% home office, é uma tremenda oportunidade de a gente encontrar uma combinação nova aqui, tá? A Bela fez há pouco também o alerta sobre o que as pessoas, os trabalhadores estão pedindo da empresa, algumas definições para 2021. Então, subjacente a tudo isso que eu falei agora, esses 3 comentários meus assim de assuntos dispersos, está a necessidade de um posicionamento da liderança e da equipe de recursos humanos. Tem um espaço de comunicação que precisa ser ocupado por RH e por líderes. Tem um espaço de gestão que precisa ser ocupado por recursos humanos e por líderes. Então, este é o momento para recursos humanos brilhar e assumir um papel de protagonismo na gestão das empresas, na assessoria às pessoas que estão em posições de liderança. Não percam essa oportunidade, por favor. Fantástico, Marcelo. Muito obrigada, viu? Rodolfo quer, por favor, dar sua mensagem final? Pode ser. Obrigado novamente aí pelo convite. Um prazer estar com a Isabela, contigo, Edna, com o Marcelo. Bom, acho que como mensagem final para profissionais do RH, principalmente porque a gente lida, a gente tem uma aplicação da 7waves para esta área, né, dentro da organização, e das nossas entradas, é tanto o profissional de RH como o caminho que ele leva para os demais colaboradores é trabalhar muito a capacidade do aprender, desaprender e reaprender, né? Os conhecimentos estão mudando muito rápido, coisas que a gente sabe não servem mais, e trabalhar essa capacidade ela é muito importante. O Marcelo comentou na fala inicial a necessidade de um profissional de recurso, para todo profissional, mas para o de recursos humanos, muito fundamental, é de ser orientado a dados, né? E ser orientado a dados não é saber fazer um PROC-V no Excel, né? A gente não está falando de técnica, a gente está falando de capacidade de interpretação. Então, é olhar para o número, é olhar para o grupo de números e conseguir inferir coisas sobre eles, é saber escolher um método adequado, né? Porque fazer formulário e rodar é pobre, né? Mas tá tudo na interpretação, a escolha do método correto. E isso hoje a gente tem uma disseminação de conhecimento na internet, em cursos, em palestras, bastante grande sobre isso. Então isso é uma competência muito importante a ser desenvolvida. Aproveitem, né, este momento de rediscussão de muitas coisas para incorporar isso dentro dos seus repertórios. Eu acho que é fundamental. Obrigado. Eu que agradeço, Rodolfo. Muito obrigada por essa provocação, né? Uma provocação, como é que a gente usa tudo isso em benefício do contexto que nós estamos. Fantástico. E, Isabela, gostaríamos de ouvir a sua dica final para nos ajudar a impulsionar a nossa atuação dentro das organizações. Excelente, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que tudo que o Marcelo e o Rodolfo falaram, assino embaixo, concordo 100%, e complemento falando, né, dando a dica para os profissionais de RH colocarem os colaboradores no centro, né? Então, antes de saírem criando ações, redesenhando jornada, escutem seus colaboradores, né? Então, acho que isso é super importante, que ao escutar, vocês vão ter dados, né? E vocês, eu tenho certeza que vão criar ações que vão realmente atender muito mais às necessidades e dores desses colaboradores. A consequência disso é que a gente vai ter colaboradores mais felizes dentro da sua organização, consequentemente trazendo mais resultado. Então, minha dica é não sair fazendo, né, o que a gente acha que vai ser melhor, é colocar o colaborador no centro e tomar, assim, né, as melhores decisões com base nos dados. É isso. Muito bom, Isabela. Muitíssimo obrigada por essa... A gente fala que é uma dica simples, mas é tão difícil, né, gente? Como é que a gente transforma em ação tudo aquilo que a gente ouviu e que atenda? Enfim, tem aí um desafio incrível, mas temos a tecnologia, os processos e os profissionais experientes para nos ajudar. Então, em nome da BRH, eu agradeço a todos por esse encontro fantástico, em especial Rodolfo, Marcelo e Isabela, pelo tempo dedicado, por compartilhar conosco o conhecimento de vocês. Isso nos enriqueceu de reflexões que
não tínhamos pensado em alguns contextos, e, assim, muito obrigada mesmo. E para todos que estão aqui, ainda teremos um painel às 11h30, com o tema Brasil 5.0, a transformação no setor público, que está imperdível, profissionais fantásticos também. E, por fim, lembramos que amanhã, no último painel com Marcelo Taz, vamos falar sobre a transformação digital no centro de tudo. Vai ser incrível. Obrigada, Isabela. Obrigada, Rodolfo e Marcelo. E muito obrigada a todos os participantes que tornaram esse debate possível, que contribuíram com as suas questões e continuem acompanhando a Semana de Transformação Digital da ABRH e todos os eventos da ABRH, porque tudo que nós fazemos é para que a gente possa trazer para vocês temas relevantes que contribuam com a ação de vocês dentro das organizações, dentro do contexto que vocês estão. Então, muitíssimo obrigada aos nossos convidados mais uma vez, gratidão imensa e a todos os participantes.